Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Bom dia, Lia! Bom dia! Você sabe que nós estendemos um pouquinho só com a Natália, mas valia a pena só para deixar a informação muito clara, né? A gente não quer deixar nenhuma dúvida, né? Essas confusões do poder são sempre importantes. E chama sempre atenção porque mexe com todo mundo, né? Bom, o que você tem de informações? Eu gosto quando você navega nas redes sociais e tira do chapéu uma novidade, ou tira da bolsa, né? Qual é a sua hoje? Pois é, a gente vai falar de um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui e vamos falar muitas outras, né? Mas ontem aconteceu no Senado americano uma audiência com os CEOs do Facebook e do Twitter, o Mark Zuckerberg e o Jack Dorsey. Na verdade, foi uma audiência para discutir um pouco como as redes se comportaram nas eleições, né? Durou 4 horas. E tiveram 127 perguntas bem intensas, tanto dos republicanos quanto dos democratas, né? É muito interessante a gente ver essa discussão, porque ela é importante não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. São políticas dessas plataformas que afetam todos, né? Eles têm nos Estados Unidos uma lei conhecida como Seção 230, que foi muito discutida nessa audiência. Ela diz que as plataformas, no geral, não são responsáveis pelo conteúdo ilegal ou inofensivo que alguém poste nelas. Ou seja, elas não são como as redes de televisão, de rádio ou jornais. Elas não são empresas de mídia. Essa sessão foi muito discutida porque quando as empresas de tecnologia começam a regular os conteúdos e, por exemplo, tirar do ar aquela reportagem do New York Post sobre a investigação do filho do Joe Biden, isso começa a ser discutido como uma decisão editorial, o que definiria eles como publishers. Então, isso foi muito discutido ali, o quanto essas redes são responsáveis por uma checagem ou por um conteúdo de terceiro que eles estão divulgando, né? Isso é muito importante para a gente porque vai direto no coração aí da disseminação de informações falsas, né? Uma pessoa ou de conteúdo abusivo, né, Lia? Ou de conteúdo extremamente abusivo, violento, né? Exatamente. Eles têm políticas, os dois defenderam, a Thaís, inclusive nesse ponto, que tem políticas bem mais fortes já, que vieram tanto com as questões das eleições pelo mundo, quanto com questões da pandemia, sobre violência e conteúdos falsos, né? Principalmente incitação da violência. O banimento, por exemplo, do Steve Bannon, né? Que foi aí mentor do Trump, ele fez um vídeo pedindo a decapitação de 2 altos funcionários do governo americano, né? Um especialista em saúde e um diretor do FBI. Ele foi banido do Twitter. Mas no Facebook ele só foi temporariamente bloqueado. Isso foi bem discutido lá, né? E realmente, assim, quem decide isso hoje são as próprias plataformas, né? Eles decidem o que eles consideram esse conteúdo abusivo ou não. E muito disso é automatizado. Agora eles estão tirando um pouco essa automação, tentando fazer um controle mais estrito, mas de fato a discussão vai longe, porque o poder dessas plataformas é muito grande, né? E ele influencia na política, ele influencia na subjetividade humana, né? Na forma como nós nos vemos, como nós nos posicionamos no mundo. Ele causa ansiedade, causa depressão, ele pode incitar a violência. Quer dizer, existe uma responsabilidade que a gente não estava preparado. E muitas vezes as próprias empresas não estavam preparadas para esse poder todo. Por isso que discussões como essa no Senado americano são super importantes, né? Para a gente poder entender como esse controle vai ser feito sem que isso seja absolutamente crucial, por exemplo, na decisão das eleições, como já foi anteriormente, né? Então, isso é importante, assim, eles podem ser um ator ali no jogo, né, democrático, mas eles não podem ser o principal e massivo, sabe? Acima de tudo, o que sai ali é considerado o certo ou o errado, influencia todo mundo. Isso é muito negativo, né? E
Uma das coisas que eu acho legal, assim, para quem se interessa por esse assunto, é realmente buscar informação de como essa influência se dá, né? Para a gente entender, às vezes você pode pensar assim, não, mas isso é um exagero e tal. Eu acho muito interessante a gente ir atrás dessas informações para conseguir nós mesmos aí, né, entendermos o que é, por exemplo, quando eles falam ali de imparcialidade, né? Quando se fala de que eles não têm responsabilidade pelo conteúdo que é disseminado, como isso acontece. Então, eu queria indicar 3 documentários que alguns a gente já falou aqui, mas que são muito bacanas para quem quer entender melhor isso. Um é o Dilema das Redes, que está na Netflix, a gente já falou algumas vezes aqui, ele é muito bacana. Uhum. O outro se chama Depois da Verdade, Desinformação e o Custo das Fake News, que está no HBO, e é um documentário que mergulha mesmo na história das fake news nas eleições americanas e também em outros assuntos, e é muito interessante ver como tem gente que assume que usa a fake news, fala, eu uso fake news mesmo. Eu acho que essa é uma arma, defende esse uso, e isso é muito louco, né? E a gente tem um brasileiro que se chama Fora da Bolha, que também faz uma discussão que passa pela grande mídia e também pelas empresas de mídias sociais. Então, eu acho muito importante para quem quer entender um pouco mais do assunto, ir atrás, porque isso vai pautar as nossas vidas com certeza nos próximos anos. Tá certo, essa foi a Lia Bock com hoje foi mais uma pensata e um alerta, né, sobre esse debate que acontece no mundo inteiro, o poder das redes sociais, que é gigante, né, o poder que as fake news ganharam na disseminação de informações falsas, nessa atitude de Verdade. querer desviar as pessoas, né, da consciência e da ciência, daquilo que realmente pode fazer diferença. Você sabe, Thaís, que os republicanos foram bem, só para fechar mesmo, foram bem rápidos, né, e atacaram os executivos do Facebook e do Twitter por causa da censura ao Trump. Já os democratas foram menos enérgicos, né? Lamentaram fake news, claro, mas ganharam a eleição também, né? No Claro. sapatinho, né? No sapatinho. Não, então, é porque o presidente Trump está levando a advertência ali todo dia, né? Todo dia, praticamente 100% dos posts que ele faz no Twitter, por exemplo, tem advertência sobre possibilidade de ser um conteúdo falso. É isso. E o Twitter, por exemplo, voltou atrás na questão do jornal, né, do New York Post. Ele, inclusive, nessa reunião, ele falou que deveriam ter deixado a reportagem no ar. Quer dizer, eles também são passíveis de erro, né? Claro, e de correção, né? Essa é a Lia Bock no Manual do Mundo Moderno, todos os dias aqui no Espaço CNN. Bom dia, Lia, querida. Até amanhã. Até amanhã.